Fala, Lucas, tudo bem? Aqui é o Rondinelli, eu moro no Espírito Santo e o relato que eu tenho, ele é do além porque muita gente não conseguiria explicar, principalmente as pessoas que são céticas e não acreditam em nenhuma vertente religiosa. Então eu vou deixar aqui para os que acreditam e para os que não acreditam, para que eles pensem um pouco sobre o que aconteceu há mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás. Pois bem, eu fiz teatro uma época, né, escola de teatro por uns 4 anos, e no final desse período apareceu uma oportunidade de apresentar um espetáculo num festival de teatro que tem bem famoso no nosso estado. E com isso eu tive que visitar uma cidade todas as terças e quintas para poder ser dirigido pelo Wellington Lugon, que é um diretor de teatro que é do Rio e mora na nossa região. E ele é casado com a Silvia Kogo, que é atriz e também, né, mora ali na cidade vizinha. Eles moram em Castelo, no Espírito Santo. Eu sou de Cachoeiro. Acontece que, indo lá fazer os ensaios, né, eu e o meu professor de teatro, que também participava do espetáculo, Lucimar Barros, a gente começou a ter um convívio bem próximo com eles, né? Todas as terças e quintas. A Silvia ajudava a gente com os figurinos e também dando uns toques, e o Wellington na parte de direção, né? Acerto dos textos, aquela coisa toda. E nesse período a gente notou que a Silvia tinha dia que ela não podia estar com a gente. E quando a gente conversou com o Wellington sobre isso, a gente ficou sabendo que o pai dela estava com um problema muito sério de saúde e num estado meio que terminal, só que não terminava, né? Estava se alongando por muito tempo esse estado dele. E, e aí, numa quinta-feira, numa dessas idas nossas, numa quinta-feira, estávamos passando e revisando o texto sentados numa mesa, eu, o Wellington e o Lucimar. E a Silvia veio no finalzinho da noite, porque ela estava lá cuidando do pai. E a gente começou a conversar, né, sobre a situação dele e entramos no assunto de falar sobre pessoas que já morreram nas nossas vidas, né? Irmãos que eu já perdi, o Wellington também tinha uma situação, o Lucimar, e a gente foi falando naturalmente, contando, e durante esse papo todo, um nome veio como se ele tivesse na minha cabeça. Não que alguém tinha dito esse nome, mas é um nome que apareceu na minha cabeça. E aí eu falei, nossa, que estranho esse nome aleatório, né, numa conversa. E aí passou mais um tempinho, o nome voltou. Quando o nome voltou pela terceira vez, eu anotei, porque a gente estava com papel e caneta por causa dos acertos do texto, né? Eu anotei no cantinho do papel e virei a folha e fiquei aguardando a Silvia parar de falar. E quando ela terminou de falar, eu entrei perguntando, Silvia, quem é fulano? Eu vou falar fulano porque ele é de menor, né? E assim, não quero expor, né? Quem é fulano? Ah, fulano é o neto do meu pai. Então, fulano deve ser bem apegado a ele, né? Eles devem morar próximos. Não, mora sim, ele tá lá sempre, é um sobrado, né? Ele mora lá perto e tal. E eu falei assim, olha, Silvia, e continuei falando assim, uma coisa atrás da outra, né? Eu acho que é por causa de fulano que seu pai não tá indo, assim, eles têm uma ligação muito forte. E ele deve ser indo para pré-adolescência ou adolescente, né? Eu me lembro dessa parte. Aí ela falou, sim, na verdade ele tem 11 para 12 anos, eu acho, na época ela falou. Eu falei, então, leva ele para dormir na casa de um amiguinho ou na casa de um parente, não precisa ser nem muito longe, né? Só para ele não ficar ali naquele convívio, né? Vai vir o final de semana e talvez essa situação se resolva. Aí ela virou para mim e falou bem assim, mas a minha irmã é muito católica, ela não vai acreditar em nada disso, porque ela sabe que eu e o Wellington, a gente é mais assim do espiritismo, a gente estuda e tal, a gente é mais aberto, né?
a outras doutrinas, principalmente espiritismo. E aí acabou que eu continuei falando, dando uma outra ideia. Eu tinha estudado numa escola de jesuítas, uns cursos na época, né? Minha família sempre foi muito católica e tal, e eu também participava bem. E eu estudei uma matéria chamada Parapsicologia. E aí eu conversei com ela do seguinte sentido. Eu falei, Silva, fala com a sua irmã que você conversou com um amigo, né, e que ele aconselhou fazer isso porque ele estudou lá com os padres jesuítas e na parapsicologia tem relatos exatamente desse tipo de ocorrência. E não custa nada. E aí, assim foi feito. E logo na sequência o pai dela faleceu. E aí, contando essa história toda, né? Assim, eu tô contando o que eu lembro, né? É, tem a parte da Silvia que ela lembra também. E aí a gente juntou a minha parte e a parte dela, só para que vocês fiquem sabendo. É, isso foi sintetizado num livro que foi lançado o ano passado, da Sandra Novaes, chamado Você Compra Minha História, parte 3. A Sandra Novaes, ela é escritora, né? Ela foi professora há muitos anos aqui na região e ela junta relatos de pessoas que passaram por alguma experiência como essa que eu estou falando, né? E assim é bem interessante. É como se fosse um relatos do além em livro, né? E ela já escreveu 3. E essa história entrou nesse livro. E por conta disso, eu comecei a estudar a doutrina espírita. Logo na sequência, assim, passaram-se alguns meses, eu comecei a ler o livro dos Espíritos. Eu não estou fazendo propaganda de nenhuma religião, mas assim, foi bem interessante ter lido, né? Porque me ajudou a responder algumas questões. E qual que é o ponto fundamental desse relato? Como que um nome de uma pessoa que eu não conhecia veio dentro de uma conversa completamente aleatória, não por uma, não por duas, mas por 3 vezes. Fica aí a reflexão para quem é cético, para quem é agnóstico ou para quem é religioso. Algumas religiões vão tratar como foi um espírito de luz para poder ajudar na situação. Algumas religiões vão falar que é o anjo da guarda, né, ou o divino Espírito Santo e por aí vai. Cada religião vai dar uma denominação disso daí. Mas o ponto que me deixa, e eu acho que deixa todo mundo intrigado, é saber que houve uma comunicação mental. Não sei se entre os presentes ou se alguma coisa do além, a gente, na verdade, não tem como saber ainda, né? A ciência não consegue explicar isso ainda. E isso é facilmente explicado pelas matrizes religiosas de diversas partes do mundo. Então fica aí o meu relato e se vocês tiverem curiosidade de ler os livros, procurem na internet, que acho que tem como comprar online, vale bem a pena. Fazendo aqui um merchan, né? Mas é porque os livros são bem interessantes mesmo, contam vários relatos interessantes. Um abraço a todos vocês. Zocas, parabéns mais uma vez pelo podcast e obrigado por tudo que você tem feito. Tchau. E aí, Roberto? É super bem contado, né, o relato. O Uhum. cara vai narrando, assim, todos os fatos, sem pular nenhuma parte e fala bem. Bom, enfim, tem a coisa, tudo se desenrola num ambiente de teatro, né, então, sei lá, que é um ambiente que permite, sei lá, inspirações, vivências diferentes. Esse cara ele já tinha um certo conhecimento em parapsicologia, já tinha estudado, então parece que tudo vai ficando mais fácil, né. A própria Silvia também tinha ali tinha conhecimento, né, ela era espírita, estudava, então parece que tudo vai culminando para que aquilo seja desenrolado de uma forma tranquila. E a forma tranquila é o quê? Deixar essa pessoa partir, que não partia por quê? Porque me parece que,
tinha o apego no menino. E por mais que algumas pessoas não gostem, né, que a gente fique comentando ou tentando falar dos relatos, eh, e tentar achar uma explicação um pouco mais menos religiosa, mediúnica, e talvez mais psicológica, eu vou fazer de qualquer jeito, porque acho que é interessante também, né, a gente vê por todos os lados. Primeiro que acho que tem essa questão do apego, né, que assim, o o quão danoso pode ser, né, em todos os sentidos e principalmente, e nesse caso exclusivamente, de não libertar uma alma que precisava partir, né, mas o apego, como em vários casos, ele acaba aprisionando ambos os lados, né, todos os lados, as partes envolvidas. A segunda coisa é o nome ter surgido 3 vezes, assim, né, eu achei muito curioso. A gente sempre faz a piada, né, não fala 3 vezes porque aparece, né. Uhum. E aí parece que foi isso também, né, quando ele falou 3 vezes, aí na terceira vez aí ele anotou, né, o que reforça ainda, né, quando você faz anotações parece que há uma ligação maior entre os mundos, né, você reforça um pensamento, reforça uma intenção. Aí ele anotou aquele nome e aquele nome existia, era o nome do menino. Então acho que tem uma coisa aí do 3 também, né, e da manifestação em cima do número 3, que é uma coisa que a gente pode falar depois, quando a gente estiver falando de cabala e tudo mais, entender o poder da manifestação e do número 3. Existe uma relação, não é uma coisa aleatória. Eh, bom, acho que é isso, né, acho que, ele foi um canal ali, né, que a espiritualidade, que a energia, que o universo, sei lá, encontrou para canalizar, né, acho que tem um nome isso no espiritismo, que eu até estava pesquisando, que é inspiração espiritual, não sei se é isso mesmo, mas é como se ele tivesse sido realmente usado para ser um canal para transmitir uma mensagem para aquela família, tipo, ó, e que era uma mensagem bem simples, só que ela vai sendo passada em flashes, né. As peças, né, se fosse uma pessoa aleatória, talvez não conseguisse fazer essa junção, ó, o recado é esse, essa criança tem que parar, tem que ir para outro lugar para essa pessoa poder partir. Então, tudo é meio quebra-cabeça, né. Quando eu estava ouvindo, né, e lendo também, falei: "Cara, parece o Sexto Sentido, né, que tudo vai o filme, né, que tudo vai acontecendo, assim, de picadinho, ninguém entende, até chegar no final e tudo fazer sentido". Eu tinha até feito essa conexão, porque, eh, não só esse relato, que acho que como todos os outros, que esse ele traz todo detalhadinho, né, todo dentro de uma linha temporal. Você consegue ver que as coisas vão acontecendo, acontecendo, mas não é de forma desconexa, né, quando você junta tudo, tem um propósito para aquilo acontecer. Olha, você foi mega profundo aí, hein, Roberto? Tá inspirada hoje. Legal que você fez também esse tipo de leitura. Eu, me impactou assim, né? Quando a gente começa a analisar esses casos, ou não analisar, porque não é o fato, mas pelo menos a gente comentar e trazer um pouco Uhum. mais da nossa percepção quanto a gente começa a olhar para alguns detalhes que nem sempre ficam tão evidentes, né. Você trouxe um que é bem interessante, que é o número 3, a presença, e se a gente for ver muitas vezes, ah, outros aspectos da vida, a prova dos 3, né, quer dizer, ele recebeu uma vez, desconfiou, recebeu a segunda vez, ele queria a prova para que ele pudesse dizer com alguma certeza e surgiu a terceira vez. O assunto estava ocorrendo, né, estavam falando de pessoas que já haviam partido, então a morte era um assunto ali presente. Então a sensibilidade dele também ficou aflorada, assim como para nós aqui que falamos desses relatos nessa recorrência, a gente fica mais, com a espiritualidade, vamos chamar assim, aflorada, para ele ali o assunto estava muito pertinente. E a gente acaba às vezes não entendendo, apesar de que nesse relato específico ele demonstra, o próprio Lucas fala,
no áudio original que esse é mais um relato desse ouvinte. É certo que o Rodinelli ele tem a espiritualidade aflorada e foi isso que realmente aconteceu ali, ao ponto de ele se sentir com vontade de falar, né? Escuta, quem é fulano? É, entender quem era. E aí, todo esse outro lado que é a espiritualidade, quem estuda espiritualidade, principalmente o kardecismo, sabe que o, o apego ao material, né? Quanto é difícil. Por isso que o estudo do Evangelho, toda a literatura, como o próprio Rondinelli falou, estudar a literatura sobre espiritismo, ela é importante para você entender que você não, provavelmente não deva ficar tão ligado às coisas materiais, porque a elas ligado você vai acabar tendo uma dificuldade de entender qual que é o teu caminho pós-morte, né? Ou a vida após a morte. E isso acontecia. Então, eu vou muito nessas linhas, assim, dessa percepção de o ambiente, o contexto fazendo acontecer, que é um pouco do que o estudo da paranormalidade também traz, né? Então, você cria aquele ambiente propício para que as coisas ocorram e elas, então, acabam acontecendo daquela maneira. E nessa linha do apego também, poxa, quem não tem as melhores lembranças, aliás, não vamos generalizar, mas muitos de nós têm entre as suas melhores lembranças as lembranças com os avós, né? Sim, nesse caso é mais um caso do apego afetivo entre a avó, o avô e o neto, a ponto de realmente, no afastamento, o avô perceber. E espero que todo esse caminho para o desapego não tenha mesmo que vindo com o desencarne desse avô, como já em espírito, um espírito que ainda ficasse muito vinculado àquela criança, né, aquele adolescente. É, tem essa também, mas eu acho que era mais um apego da criança, né, aquelas coisas que a criança não queria que o avô partisse, porque tanto que quando separaram os 2, né, o tiraram a criança de perto do avô, eh, O mas enfim, é vínculo uma se desfez, interpretação né? é uma interpretação machista, assim, eu tô supondo, tô achando, né. Hum, e isso acontece muito, né. Eu já vi acontecer Ah, o demais. tempo todo, né? O Da alguém tempo de ter todo. que chegar no ouvido da pessoa e falar: "Olha, pode ir, né, vou ficar bem, né, tá Isso. tudo certo". A pessoa quer ir, mas não quer deixar aquele ente, aquela pessoa ali desamparada, né. É, E eu até tinha feito uma anotação, né, que isso geraria uma discussão filosófica acerca da nossa vida, né, da vida da nossa vida de forma geral, né, o quanto o apego às coisas materiais, a pessoas e a tudo mais pode ser danoso, né. demais, demais. Eu acho que esse desapego, inclusive, ele é importante durante a própria vida, né? Para Ah que não, com toda certeza. o pós seja fácil ou menos traumático e durante a vida você não ter esses apegos em exagero ao ponto de se tornar uma pessoa mesquinha, extremamente materialista. E o contrário também, não é ser bicho grilo, ser um eterno conto de fadas, tudo é maravilhoso, que não é, mas como eu acho que o segredo de tudo na vida é se ter um equilíbrio, né? E o que você falou, Roberto, agora eu lembrei de um ponto que eu queria comentar. Você lá no início falou, então, o estudo do teatro, né, da arte, o quanto a vida imita a arte ou a arte imita a vida, e o quanto as pessoas têm essa sensibilidade maior, né? Porque quando se interpretam várias personas, muitos atores acabam dizendo até que é quase que um incorporar dessa outra, né? O personagem muitas vezes é composto
e o ator não sabe de onde veio aquela inspiração. Então ali existia não só no assunto que estava ocorrendo, mas também toda essa sensibilidade de perceber o outro, perceber o que está ao redor, e a figura central aqui do relato, ele também traz uma questão que ele não titubia, apesar de ele ter a prova de 3 vezes ter ouvido o mesmo nome, ao mesmo tempo parecia que ele sabia que ele precisava perguntar quem era, e o decorrer da conversa foi no sentido já que parece que era esperado, né? Então, quem é tal pessoa? Estou ouvindo esse nome, quem é tal pessoa? E fazer todo Parece que ele estava sendo guiado mesmo, né? A isso. impressão que dá é que ele segue todo um rito, né? Ele ouve, ele ouve, ele ouve, ele escreve, né? Que aí ele manifesta, e aí quando eu acho que quando ele escreve, né? Quando a gente escreve, parece que se torna real. Fala, eu realmente, né? E ele falou, ele escreve para não esquecer. Óbvio, né, fala assim: "Eu vou deixar aqui no cantinho, porque realmente eu ouvi, tá aqui, fulano". Mas ele torna aquilo real, né, a partir do momento que ele escreve. Então tem Exato. todo um rito, né, um rito é como se ele estivesse sendo mentorado, né, guiado. Se tivesse um mentor espiritual realmente, que primeiro sopra, depois escreve aí, cara, agora pergunta, né, porque é tudo muito assertivo. Uhum, uhum. Esse parece o caminho natural, com muito respeito ao relato, e que a intuição, era essa a palavra que eu estava buscando, né? Uhum. Às vezes a gente trata como intuição aquilo que você ouve, aquele nome, aquela sensação, de. Vamos por um lado positivo também, né? Às vezes a gente tem aquela sensação de ter conhecido uma pessoa que te enche de luz, enche de energia, é uma pessoa que contribui para a tua vida. O oposto também ocorre, mas é muito nessa de sentir, né, as boas energias e as más também. E aí as coisas conspiram, é, a, a, a se realizarem. E aí eu levanto até um ponto, né, que me passou pela cabeça, né? Ah, seria, e aí trato para todo mundo que está ouvindo, Crônicas aqui do Além, todo esse contexto, esse momento, né, ele não estava ali, claro, tinha um propósito profissional, teatro, tudo mais, mas naquele momento, ele sabendo que a amiga Silvia cuidava do pai, o pai, numa situação delicada, tudo mais, tudo aquilo sendo orquestrado para acontecer, né? É o mundo espiritual fazendo com que aquilo tudo acontecesse naquele exato momento, para favorecer em que uma pessoa sensível como ele pudesse trazer essa informação, repercutir e dar vazão, e fazer com que esse desencarne tivesse sido forma como provavelmente ocorreu, a gente não sabe, né? Talvez em outros relatos, mas o quanto esses movimentos espiritualizados, vamos dizer assim, né? Como nessas situações somos as peças principais de um grande jogo, sendo movidos pela espiritualidade para fazer com que não só o nosso conhecimento seja ampliado em termos desse outro lado da vida, mas também o quanto esse outro lado da vida interage conosco, e nós, fazendo parte disso, temos que entender qual que é o nosso papel no meio de tudo. Como a gente interage, a gente ignora a gente, como no caso ali, né? Mas como é que eu vou falar com a minha mãe, é católica, né? A gente tenta levar por outro caminho, tem medo de se taxado de louco, ou muitas vezes
dito como louco, como a gente vem sempre falando aqui, o Roberto sempre fala. Então, qual que é esse papel nosso nessa existência para desenvolver esse retorno do que nós também somos, somos matéria, mas também somos espíritos, e o que dessa espiritualidade que somos acaba nos trazendo de aprendizado, nos trazendo para esse convívio, o que nós podemos entregar para o nosso próximo, para o amor da nossa vida, para o melhor amigo, para o irmão, que é o que de repente é essa porta mais aberta, essa sensibilidade que o ouvinte trouxe, né? Acho que é mais ou menos nessa linha. É muito doido isso, porque e esse relato especificamente, como ele está tão bem estruturado, né, a gente consegue fazer várias conexões, né. Isso. Quando a gente traz um relato, por exemplo, que aconteceu no interior do Piauí, sei lá, de uma cidade distante longínqua de 2.000 habitantes, sei lá. E aí a gente sempre fala disso, né, da relação dos relatos com crianças, com lugares mais afastados, onde a tecnologia não é tão, né, presente na vida das pessoas, então o cara ainda para ver o céu estrelado, o cara ainda para colocar a cadeirinha dele ali no portão e conversar e, né, enfim, contar causos e todas essas coisas. Mas você vê que mesmo no ambiente que não precisa ser esse, mas um ambiente que propicia também um autoconhecimento, né, e você se ouvir, o cara estava no teatro, são pessoas que elas têm que ser obrigatoriamente, elas têm que se ouvir o tempo inteiro, né. Uhum. Então assim, a intuição já é algo que faz parte da vida delas. E que não pode ser desprezada então, por quê? Porque a intuição não é só um soprinho, não é só uma sensação, a intuição é algo que realmente deve ser trazido para o dia a dia. Então acho que a comunicação entre os mundos ela sempre existiu, sempre vai existir, como você estava falando agora, Lu, que é para fazer talvez a gente, entender com mais facilidade de onde a gente veio, para onde a gente vai e por que que a gente está aqui. Então, quanto mais talvez a gente, aceitar, né, as coisas da forma como são, sem rebeldia, sem tentar ficar aberto mesmo, sabe, deixar as anteninhas, né, ligadas Dados. para ouvir tudo isso, acho que o nosso processo aqui é mais fácil. E aí só fazendo um gancho com uma pergunta que o meu professor de cabala fez, cara, que ele me matou de várias formas, né, essa semana. É. Primeiro ele trouxe um conceito de família que eu achei foda, né, que eu estava trazendo uma situação minha e da minha irmã, e aí ele falou assim: "Mas vocês são claramente de famílias diferentes, né". E eu achando que ele estava falando aquilo sobre de um nível no nível espiritual, né, "Ah não, porque você foi concebida de tal forma", ele falou: "Não, vocês são de famílias diferentes, por quê? Porque quando seus pais tiveram a sua irmã, eles eram duas pessoas. Quando eles tiveram sua outra irmã, eles eram outras pessoas. Quando você veio, eles já não eram aquelas pessoas, eles eram outras pessoas. Então são famílias que vão se moldando, que vão ficando diferente. Então os pais da Roberta não são os mesmos pais da Roseli. E a gente não está falando de amor. A gente está falando deles, da consciência dos meus pais. A consciência deles, quando eles tiveram a minha irmã mais velha, era era a primeira filha. A consciência deles, quando eles me tiveram, que sou a caçula, é outra. Eles já tinham tido 2 filhas. Enfim, ele trouxe isso, que é um papo é outro assunto, mas que me abriu um monte de portas. E ele me fez uma pergunta, ele falou assim: "Se você soubesse que tua vida é um eterno looping, tipo, que você não vai morrer ou vai morrer, mas vai continuar vivendo essa vida, desse mesmo jeitinho", ele falou assim: "Qual seria o seu sentimento?". E aí ele me deu 3 opções, ele falou: "Você ficaria revoltada, você aceitaria", ou ele deu uma outra opção. Eu falei: "Ah, eu ia ficar de boa, porque, eu vou partir do princípio que eu escolhi ter essa vida, né,
E eu acho que o que a gente tem aqui, não que a gente vai aceitar tudo, vão me bater, eu vou achar bonito, não. Mas você vai tentar moldar aquilo para o seu crescimento, né? E eu acho que esses insights que a gente vai tendo da espiritualidade é justamente para isso. Falou assim, ó, essa aqui é a tua vida, talvez você fique preso nela eternamente, então assim, vamos tentar evoluir ou vamos tentar mudar algumas coisas, alguns comportamentos e pensamentos para que isso fique mais leve, não tão pesado. Então, isso é para gente hoje, 2025, tecnologias, e para a gente talvez seja até mais fácil, que a gente veio do analógico, pegou o digital, a gente consegue trafegar pelos dois mundos, né? Então a gente consegue entender um pouquinho de onde a gente veio, né? E tem um mundo que está se formando agora, que na verdade é uma réplica do que a gente já conheceu, né? Que foi de onde a gente veio. É. E ficou filosófico demais, eu sei, mas assim, Não. é que acho que tudo isso, assim, quando a gente começa a falar, né, do ambiente É um que esse exercício, né? relato se formou, é um exercício, né? É um exercício. E você começa a pensar, falar, cara, esse aí estava bem ligado, mas por quê? Porque ele era um cara que estava estudando teatro, porque ele estava ali de peito aberto, né? Quanto mais resistência a gente tem, menos a gente vai ouvir, mais a gente vai querer falar. É. E eu termino e fecho com uma palavra, eu acho que é propósito, né? Eu acho que a Roberta trouxe com muita sabedoria uma palavra que a gente pode concluir também, que é a intuição, né? E eu trago a questão do propósito, né? Também, que é qual é o nosso propósito aqui e o que que a gente traz com esses aprendizados, que inclusive esses relatos, sem dúvida nenhuma, nos trazem aprendizados. Isso aqui é uma conversa entre Muitos. duas pessoas que se querem bem, é uma conversa que às vezes a gente brinca, né? Como se a gente estivesse conversando em um bar, muito embora o fato de estar num bar não é algo nada desrespeitoso, né? Quanto aos relatos, e sim é aquele ambiente onde pessoas conversam sobre aqueles assuntos que mais lhe agradam, mas qual que é o propósito disso, né? Que aprendizado a gente pode trazer de tudo isso que nos traga mais leveza, nos traga mais sabedoria para o dia a dia e que se transforme em conhecimento, em aprendizado. O relato também traz essa questão de buscar o conhecimento para as vicissitudes da vida, a gente conseguir transpô-las com uma maior facilidade, entender. Eu vou trazer rapidamente uma história que eu vi essa semana, que é de um vídeo numa rede social, onde um cara mostra que o carro dele está estacionado na rua, o outro veio, bateu e ele começa a filmar o carro dele lá todo estragado e ele fala, "Não, só pode ser macumba." Mas aí a gente fica pensando, precisa ser macumba? Não. Quando a gente vai olhar, muitas vezes não tem, inclusive, nada a ver com a espiritualidade, né? Não. O acaso, ele existe e nem tudo é causado pela espiritualidade ou por coisas ruins. Ela simplesmente Carvalho, o livro tá aí, né? Mostrando o quê? Que o nosso pensamento, ele transforma, ele faz muita coisa também. o todo é mental, exatamente. Então é isso, acho que ficamos por aqui, né, Roberta? Fica aí Sim. a palavra intuição, a palavra aprendizado e convido a todos a nos seguirem também no YouTube, e o Defining Ghosts, Definindo Fantasmas, e passo para você, Roberto. Eu acho que é isso, acho que você sintetizou bem aí, conseguiu finalizar bem. E esperamos vocês na próxima quinta e no nosso canal. Sigam-nos. Tchau, gente. Vamos Tchau, tchau. Obrigada.